Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a você, amado irmão e amigo que nos acompanha semanalmente através desta plataforma, através deste canal. Eu peço licença para entrar em sua casa e comunicar, expor a palavra de Deus para você e para toda a sua família. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe grandemente. Eu agradeço a audiência de cada um e continuo pedindo a cada um de vocês que nunca se esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike, comentem, compartilhem, porque isso daí é muito importante para nós, para que assim o YouTube compreenda que estes sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês também e assim possa mostrar esses vídeos para outras pessoas e da mesma forma que edificou a sua vida, possa edificar a vida de outros também. Eu me dirijo a você que é novo aqui no canal, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família que já vai passando aí dos seus 120 inscritos e para que você seja abençoado e edificado também. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 13. E hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Qual é o objetivo das provações? Esse será o assunto de nossa pregação neste dia. Qual é o objetivo das provações? E o nosso texto base, ele diz da seguinte maneira: logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou o conduziu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Mas antes de entrarmos na questão das provações e tentações propriamente ditas que nós passamos aqui nesta terra, eu gostaria de falar um pouco com vocês acerca do deserto, que foi o local aonde Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a ir e passar por seu período de prova, seu período de provação e tentação ali no deserto, por meio ali das artimanhas de Satanás. O deserto para onde Jesus foi enviado, meus irmãos, o deserto para onde Jesus foi conduzido, era um lugar muito mais hostil e perigoso que aquele que foi citado no versículo 4, onde o seu primo João Batista exerceu seu ministério. O lugar onde Jesus se encaminhava tratava-se do deserto de Jericó, um lugar que media em torno de 67 quilômetros de comprimento por 24 quilômetros de largura, um lugar de grande extensão, um lugar propício para o teste um teste como esse que seria aplicado por Deus em seu Filho Jesus Cristo. O deserto de Jericó, meus irmãos, ele era um lugar cheio de montanhas e cavernas, um lugar com areias quentes durante o dia e um frio congelante durante a noite. Portanto, vocês começam a perceber, meus irmãos, que o lugar onde o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus era um lugar hostil, um lugar ali que era impossível se viver por muito tempo, um lugar habitado por feras selvagens aí, como lobos, chacais e leões, um lugar de solidão, um lugar de desolação, mas esse foi o lugar que o Pai escolheu para preparar o seu amado Filho. Então vocês percebem, meus irmãos, que o lugar onde o Senhor Jesus é enviado e conduzido pelo Espírito Santo era um lugar de total hostilidade,
como dito, com um calor escaldante durante o dia e durante a noite um frio congelante, um lugar de abandono, um lugar de solidão, diferente do paraíso, do Éden, belo e perfeito, onde o primeiro Adão foi tentado e fracassou. No deserto, o segundo Adão, com maestria, ele começa a desfazer o pecado e os efeitos do fracasso do primeiro Adão. E aqui eu já quero declarar algo para vocês, que o propósito pelo qual Jesus foi conduzido para o deserto foi para ser preparado para as dificuldades que ele enfrentaria ali, mas ali ele começa já a desfazer os efeitos da queda de Adão ali no Jardim do Éden. William Hendrickson, ao comentar esta sessão, ele diz assim, Adão, quando tentado, ele fracassou. E aqui ele faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Desta forma, William Hendrickson vai mostrar que aonde Adão falhou, Jesus Cristo ele conseguiu a vitória com maestria. Ele diz assim, assim Cristo, o último Adão, de acordo com 1 Coríntios 15:45, deve agora ser tentado para que possa, conquistando a vitória sobre a tentação, cancelar na vida de todos os que venham a crer o resultado do fracasso do primeiro Adão. Então, através da vitória do Senhor Jesus Cristo ali no deserto, acima das tentações, acima de sua provação ali no deserto, ali ele começa a cancelar os efeitos do fracasso de Adão. Mas leiam comigo novamente o versículo 12. Vamos repetir a leitura. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou seja, o conduziu para o deserto. Depois que Jesus Cristo foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele, o que demonstrou primeiramente a autoridade divina que estava vindo sobre ele, e depois, logo em seguida, ouvimos ali no texto que nós lemos e expomos na semana passada que uma voz do céu veio confirmando a aprovação do Pai. Mas depois que tudo isso aconteceu, depois dessa coroação real aí do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a história continua. E, amados irmãos, o mesmo Espírito que o investiu de autoridade, o mesmo Espírito que o investiu de poder, agora o conduz ao deserto para ser testado e preparado por 40 dias para os desafios que ele enfrentaria no decorrer do seu ministério recém-iniciado. Mas, meus irmãos, se nós abrirmos o texto do Evangelho de Mateus, que é um texto paralelo aqui, a partir no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 11, então abra comigo aí a sua Bíblia, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1 ao 11, e nós vamos encontrar como é que Mateus conta esta história aqui da tentação de Jesus no deserto. Nós vamos ver alguns ensinos a mais que aqui no texto de Marcos nós não encontramos. Mas prestem atenção na leitura deste texto aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo que havia investido ele de poder e autoridade para o deserto. E o texto nos informa que para ser tentado pelo diabo. E lembrando que Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ele não tinha nenhum tipo de pecado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E vocês percebam que aqui no texto de Mateus ele acrescenta que Jesus não ficou apenas 40 dias. Ele ficou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome, depois do seu jejum aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Então Jesus fala para Satanás: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E aqui vocês percebam que o texto de Mateus finaliza de uma forma diferente. Aqui ele só menciona que os anjos serviam a Jesus, mas o texto de Marcos nos dá outra informação que é mencionada só aqui, que Jesus estava ali no deserto junto às feras, que já mencionei ali, leões, leopardos, chacais e lobos, ali nesse deserto hostil. Mas Jesus, ao ser tentado, queridos irmãos e queridos amigos, mesmo ele não tendo pecado, ele sendo tentado lá no deserto, ele nos traz 3 lições que se destacam aqui em nosso texto. A primeira lição que encontramos aqui é que em momentos de prova e tentações, a palavra de Deus é quem irá nos sustentar. E vocês percebam que o tempo todo o Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre Jesus, ele refuta Satanás com as Escrituras. E vocês perceberam que a cada confronto que Satanás fazia contra Jesus, ele dizia: mas Satanás, está escrito em tal texto, assim, assim. Então ele disse que estava escrito, e Jesus refutou o diabo por meio da palavra. Por isso, meus irmãos, é de suma importância estudarmos a palavra de Deus e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Pois como dito aqui por Jesus, não é só de pão que vive o homem. E eu posso dizer para vocês, nós não vivemos só de arroz e feijão, mas da palavra de Deus. Ela é a nossa espada, para podermos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como diz o Judas em sua carta, e ele nos ensina que nós devemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue, foi dada aos santos. E a única forma, meus queridos irmãos, de batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é através do estudo e conhecimento da palavra de Deus, porque ela é a nossa espada do Espírito. É através dela que nós vamos apagar os dardos inflamados que o maligno lança contra nós. Só que, em segundo lugar, Jesus nos dá outro ensino, através da sua atitude de confronto contra Satanás. Deus jamais deve ser tentado, queridos amigos. Não é porque Deus diz no Salmo de número 91 que Ele envia anjos para nos guardar e nos proteger, que nós vamos em um ato de loucura procurar a rodovia mais próxima e nos jogar na frente de um carro em alta velocidade ou uma carreta. Ou como sugere Satanás a Jesus Cristo, ou nós vamos subir ao alto do Burj Khalifa, o prédio mais alto da atualidade, com os seus absurdos 828 metros de altura, e vamos te jogar de lá. Deus não tem compromisso, meus irmãos, com fanatismo religioso.
E eu poderia falar para vocês, nós como cristãos, meus irmãos, não somos como os extremistas, que muitas vezes eles dão cabo da própria vida, meus amigos, por conta de seu fanatismo a respeito de sua religião. Deus não tem compromisso com fanatismo religioso. Deus sim manda anjos para nos proteger e nos guardar, mas Ele não está obrigado a nos socorrer de situações de risco que nós mesmos provocamos, meus irmãos. Então eu vou recapitular o que eu disse para vocês. Deus não está obrigado a nos guardar quando nos tornamos fanáticos religiosos. Deus não tem obrigação com fanatismo religioso. Não é porque Deus diz que vai nos guardar em momentos aí de risco e de perigo que nós vamos ficar criando situações de risco, situações de perigo. Como eu disse aí, não é porque Deus disse que manda anjos para nos guardar que nós vamos subir ao mais alto prédio que nós encontramos na atualidade e vamos nos jogar de lá. Deus não tem a obrigação de nos proteger se somos nós que estamos criando situações de risco. Muitas vezes, muitas pessoas, por uma vida desregrada, de vícios, uma vida de má alimentação, uma vida em que ela usa entorpecentes e faz tudo para prejudicar a sua saúde, quando fica doente, fica pedindo oração, pedindo para que seja curada. E eu digo para vocês, se foi você que provocou a sua doença, se você teve uma vida desregrada, de má alimentação, de vícios, e você ficou doente, não peça para Deus te curar, porque Ele não tem obrigação de te curar se foi você que provocou a doença. Então, desta forma, meus irmãos, isto nos ensina que nós temos obrigação de zelar por este corpo que o Senhor Jesus Cristo nos deu para vivermos aqui nesta terra. Mas tem uma terceira lição que Jesus nos dá aqui também. Ele nos mostra que homens, em hipótese alguma, devem ser adorados, sejam eles os presbíteros da igreja ou políticos. Só Deus deve ser adorado. Nós não prestamos culto a anjos, demônios, profetas, apóstolos ou pastores. Nós prestamos o nosso culto unicamente para Deus. Porque, como disse lá em Isaías 42:8, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Eu vou ler essa escritura para vocês, ó. E aqui em Isaías, no capítulo 42 e versículo 8, diz assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Então perceba, meus irmãos, Deus ele não dá a sua glória nem para outro e nem para imagens de escultura. E eu posso dizer para vocês, há muitas igrejas hoje que cultuam seus líderes, que cultuam seus missionários, seus pastores fundadores, seus ditos apóstolos. E eu digo para vocês, tudo isso é fanatismo religioso e Deus não tem compromisso com isso. Toda a honra e toda a glória deve ser dada apenas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Pai e ao Filho, somente às pessoas da Santíssima Trindade. Deus não divide a sua glória com ninguém, meus queridos. Nosso louvor, nossa adoração deve ser cristocêntrico, isto é, centralizada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é exaltado acima de reis, acima de deuses, acima de homens, pois Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus também nos ensina, meus irmãos, que muitas vezes Deus, Ele nos leva a lugares onde nós devemos estar, não onde nós queremos estar. E o que eu quero dizer com isso? Vocês viram aí o relato do nosso texto? Talvez Jesus não quisesse ir para o deserto como homem, ele sabia o que ele iria passar, todas as limitações, a sede, a fome, ali a instabilidade que seu corpo ia ficar, ele ia ficar fraco e frágil,
E foi nesse momento que o diabo se aproveitou para tentá-lo. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos leva a lugares onde nós devemos estar e não onde nós queremos estar. Vão haver ocasiões, meus irmãos, que talvez Deus vai nos levar a lugares que talvez sejam perigosos, lugares que vão nos confrontar, lugares que vão nos tirar da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, para que assim possamos ser usados por Deus e possamos cumprir os decretos divinos. Tudo aquilo que Deus decretou para nossas vidas desde antes da fundação do mundo. Talvez, meus irmãos, o lugar onde nós estamos, em nossa comodidade, em nossa zona de conforto, talvez Deus não possa nos usar, por isso Ele vai nos enviar ao lugar aonde nós devemos estar, para que assim possamos ser usados por Ele e cumprir os seus decretos. Jesus foi apto para cumprir o propósito de Deus, ou que Deus havia decretado desde antes da fundação do mundo para ele, porque ele se submeteu à ação do Espírito Santo. Se nós tivermos comunhão com ele e dependermos dele, assim como Jesus, nós vamos vencer a tentação, mas é necessário dependermos do Espírito Santo. Eu repito novamente o versículo 13, e ele diz assim, onde permaneceu 40 dias, Jesus, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus, durante 40 dias e 40 noites, como vimos no texto de Mateus, ele esteve no deserto, ele se manteve firme ali diante da tentação provocada por Satanás, as tentações que Satanás havia provocado ali no deserto contra ele. E nós encontramos também que Jó, a cada bem material que ele perdia, a cada filho, quando ele perdia a sua saúde, quando aos poucos ele ia perdendo até a sua esposa, que falou para ele, abençoa o teu Deus e morre, a cada bem material que ele ia perdendo, sua família, tudo que lhe foi tirado, ele era tentado por Satanás a afrontar a Deus e a blasfemar do seu bendito nome. Mas Jó se manteve firme e disse o seguinte para sua mulher, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jesus e Jó nos mostram que ser tentados não é o mesmo que pecar, meus queridos. O fato de passarmos por tentações aqui nesta terra não significa que nós estamos obrigados a ceder à tentação e pecar, pois ambos foram tentados e não pecaram. Tanto Jesus quanto Jó foram tentados em suas vidas aqui nesta terra, mas eles não pecaram, eles não se dobraram diante do pecado. Ananias, Misael e Azarias, os vulgos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha ardente, eles foram tentados a blasfemar do nome de Deus, mas eles confiaram no poder e na soberania divina. E Deus enviou o quarto homem dentro da fornalha para sustentá-los e para protegê-los. E eles também não pecaram. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, também foi tentado a blasfemar do nome de Deus, mas ele confiou na soberania divina. Todos esses relatos, meus irmãos, nos ensinam que ser tentado não é o mesmo que pecar. Quando estivermos passando pelas diversas tentações que vamos enfrentar aqui neste mundo caído e corrompido, nós devemos depender da soberania divina e da direção do Espírito Santo, assim como nosso Salvador nos ensinou. Vocês e eu podemos ser tentados de diversas formas, amados irmãos, mas como Jesus devemos depender do Espírito Santo devemos depender do Espírito Santo para nos mantermos firmes diante da tentação. Um homem, meus irmãos, ele pode ser tentado e ele vai ser tentado
ao se deparar com uma mulher muito bela, que não é a sua esposa, e provavelmente ele vai se sentir atraído por ela, porque é a natureza do homem, é a natureza depravada, caída e corrompida do homem que vai levar a esta atração. Isso é a natureza do homem, mas não podemos ceder a essa natureza corrompida e começarmos a alimentar desejos impuros com relação a ela. É nosso dever, queridos irmãos, como homens de Deus, não alimentarmos a nossa mente com desejos impuros, mas é nosso dever, como homens de Deus, alimentar e preencher a nossa mente com a palavra de Deus e ter uma vida de oração para nos mantermos de pé diante da provação. Então é nosso dever, como homens de Deus, alimentar e preencher as nossas mentes com a palavra de Deus. E quando isso acontecer, eu posso dizer para você com certeza, meu irmão, quando isso acontecer, nós vamos nos manter firmes e não vamos ceder ao pecado, pois vamos estar fortalecidos. Vamos nos manter de pé, não vamos nos prostrar, não vamos cair, porque vamos estar aí com a mente cativa à palavra de Deus, como dizia Martim Lutero. E da mesma forma eu posso me dirigir a vocês, amadas irmãs. Vocês vão ser tentadas ao verem belos homens aí pelas ruas, aonde vocês passarem, no seu trabalho, até mesmo na igreja, homens belos, e muitas vezes vão ter uma aparência que talvez seja melhor até que de seus próprios maridos. Mas lembrem-se, mas vocês devem se lembrar daquele velho ditado que minha mãe sempre dizia, que beleza não se põe na mesa, ou beleza não se coloca na mesa. Muitas vezes o diabo ele se esconde atrás de rostos bonitos. Então não se prostrem diante de beleza, não fraquejem diante da beleza. Portanto, mulheres de Deus, jamais alimentem desejos carnais em relação a homens que não sejam os seus companheiros. Nós, de modo geral, meus irmãos, nós vamos ser tentados a pegar o que não é nosso. Vamos nos sentir atraídos aí, talvez tentados por grandes somas de dinheiro e posses ou qualquer coisa que não foi conquistada pelo nosso próprio suor do rosto. Mas não devemos ceder. Os jovens, eles vão ser tentados por conteúdos sujos, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Aquilo que nossa sociedade secularizada chama aí de conteúdo adulto. E eu digo para vocês, maldito conteúdo adulto que tem corrompido famílias, que tem corrompido os nossos jovens. A nossa sociedade secularizada tem tentado normalizar esse tipo de conteúdo, essa sujeira, essa podridão que está na internet, está dentro de grupos de WhatsApp e até mesmo aí no YouTube. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, fujam dessas coisas, sejam grupos de WhatsApp, sites, entre outros. Se o seu celular, o seu computador ou o seu tablet está sendo o motivo para você cair no pecado, eu quero dar um conselho para vocês. É bem simples de resolver isso aí. Corte o mal pela raiz, retire esses aparelhos aí do seu quarto, jamais leve para o banheiro ou lugares onde você esteja sozinho e possa aí dar espaço para a tentação e por fim cair no pecado. Porque o fruto da tentação, se você não tiver um alicerce aí bíblico e também espiritual, é o pecado. Só assim você terá êxito em sua vida cristã. Se necessário, jejue. Mas eu quero dizer para vocês, jamais deixe de orar e ler as Escrituras e participar das atividades da tua igreja, pois só assim você se manterá firme em sua jornada cristã e vencerá as tentações. Então é muito importante, meus irmãos, estarmos centrados na palavra de Deus. Jesus estava centrado na palavra de Deus e por isso ele foi capaz de vencer as tentações. Vimos nesse texto
que Jesus ele foi testado por Deus com o objetivo de aprová-lo. Porém, o diabo o tenta com hostilidade, com o objetivo de derrubá-lo e desviá-lo de sua missão. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos traz umas palavras aqui que nos dão refrigério. Abra comigo a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 13. Veja bem o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, não veio tentação para nós que não fosse humana, devido à nossa natureza caída aí pelo pecado, e a partir da nossa natureza pecaminosa, que o diabo se aproveita e lança essas tentações. Mas o apóstolo Paulo, ele nos conforta e nos diz, amados irmãos, que não sobreveio tentação que não fosse humana. E nos mostra que Deus não nos dá uma tentação que não possamos suportar. Isso nos mostra, amados irmãos, que neste mundo caído e usurpado por Satanás, existem dois tipos de testes. A provação que vem de Deus e a tentação que vem da nossa natureza por parte também de Satanás. A provação é um método que desde sempre Deus usou para nos fazer maduros com uma fé sólida e centrada em Cristo. Já as tentações vindas por parte de nossa natureza, por parte aí de Satanás também, vêm com um único interesse, nos derrubar e nos desviar do caminho correto. Por isso eu quero dizer para vocês, só há uma maneira de vencermos as ciladas que o diabo arma contra nós, e ela é oração e estudo da palavra de Deus. Oração para aplicarmos em nossas vidas o que aprendemos. Então, estudo para entendermos a palavra de Deus e a oração para aplicarmos tudo aquilo que aprendemos e entendemos. Essa é a receita que Jesus nos ensina aqui em nosso texto. Através dela, Jesus venceu a tentação e nos deu o exemplo. Cabe a nós agora segui-lo e aplicá-lo em nossas vidas, para que de fato, como Cristo teve êxito em seu ministério, nós também tenhamos em nossa vida cristã. E por fim, devemos entender que o fato, meus irmãos, de sermos eleitos de Deus, isso não vai nos isentar de passarmos por tentações e provações aqui neste mundo, mas ao contrário, o fato de nos identificarmos com Cristo é o que nos coloca no fogo cruzado da peleia, como diriam os nossos irmãos do sul do país. Mas saibam, ainda que passamos por diversas dificuldades, adversidades, provações, tentações de todo tipo, Deus jamais irá nos dar um fardo que não possamos carregar. Isto é, uma prova que não possamos suportar. Deus só dá uma cruz para nós que nós consigamos carregar. Ele nos dá uma prova que nós consigamos passar por ela. Da mesma forma, Jesus, quando foi conduzido para o deserto para ser tentado, Deus sabia que seu filho venceria as provações com maestria. Então ele não nos dá uma prova que não possamos suportar. Ele, através de tudo isso, meus irmãos, nos dará o livramento, o Espírito Santo nos suprirá em tudo isso, nos dando condições para vencermos. Mas é necessário termos comunhão com o Espírito Santo, conhecimento da palavra de Deus, para que possamos vencer todo o engodo de Satanás. Então, irmãos e irmãs,
jovens e jovens, se mantenham firmes na palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, para que assim o Espírito Santo possa te conduzir no teu deserto, para que o Espírito Santo possa me conduzir no meu deserto, para que assim possamos passar por esses problemas, tentações da vida com maestria, mas temos que depender do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então reflitam sobre tudo isso que foi falado neste dia e que Deus possa nos abençoar grandemente e que a palavra de Deus possa ser aplicada em nossas vidas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente.